Boa noite, turma. Boa noite, professora. O nosso grupo ele irá abordar sobre o seguinte assunto: o reuso de materiais de uso único. Bom, o nosso grupo ele é composto pelos seguintes componentes: pela Carliane, Maria Eliane, Deusdete, Geise Borges e Mariana Andrade. Bom, a reutilização do produto de uso único tem sido uma prática muito utilizada nos serviços de saúde, principalmente no Brasil. O produto hospitalar descartável ou de uso único, ele é definido como um dispositivo que após a sua utilização, ele perde a sua característica funcional e o mesmo ele deve ser desprezado para que não ocorra risco à saúde das pessoas. Enquanto isso, acaba levantando uma bandeira sobre o reprocessamento, né? Que consiste no processo de ser aplicado nos produtos hospitalares, exceto de uso único, conforme eu falei, e para ter esse processamento é necessário seguir vários requisitos que no decorrer da nossa apresentação os nossos componentes do nosso grupo irá abordar mais a fundo sobre o assunto, sobre o reuso e utilização de materiais de uso único. Boa noite, eu sou a Mariana e eu vou falar sobre os processos dos materiais. Os materiais e artigos descartáveis, materiais e artigos de apoio médico e equipamentos de apoio médico hospitalar. O que são esses materiais de artigos descartáveis? São materiais e artigos de uso médico ou laboratorial, de uso transitório ou de curto prazo. Os materiais de apoio médico hospitalar são destinados a fornecer suporte a procedimentos como diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. Os equipamentos de apoio médico hospitalar são aparelhos ou instrumentos de uso médico que fornecem suporte a procedimentos, sendo diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. Bom, a esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vidas microbianas que possam contaminar produtos, materiais e objetos voltados para a área da saúde. Portanto, são eliminados durante a esterilização organismos como vírus, bactérias e fungos. O processo de reesterilização nada mais é do que o processo de esterilização feito novamente, ocorrido dentro de prazos de validade de produtos que comprometem os resultados da esterilização inicial. O processamento consiste no reuso de equipamentos médicos hospitalares, exceto o de uso único, para que permita a sua reutilização, o que inclui limpeza, desinfecção, esterilização, preparo, embalagem, rotulagem, controle de qualidade quanto à integridade física e análise residual do agente esterilizante conforme a legislação vigente. O reuso é o processo a ser aplicado a produtos médicos hospitalares de uso único já utilizado em outro paciente. A classificação. Existem materiais que são processados. Geralmente esses materiais são feitos de matérias-primas nobres. Eles têm um elevado custo inicialmente, mas como é possível e é viável a reutilização, então com o passar do tempo esse valor vai atenuando. Eles geralmente resistem ao calor, porque eles necessitam ser esterilizados, eles necessitam passar pelo processo de esterilização. Geralmente são desmontáveis, têm um tempo de vida maior e necessitam de manutenção. E existe os de uso único, que são produzidos a partir de materiais plásticos. Eles têm menor custo, são termossensíveis, ou seja, eles são sensíveis ao calor, não são desmontáveis. São de fácil disponibilidade porque eles já vêm praticamente no ponto de ser usados, são seguros e sem riscos de ações judiciais. O que motiva o reuso dos materiais de uso único é o financeiro, principalmente, porque nós temos consciência de que a saúde não tem preço, mas ela tem custos. A funcionalidade preservada e o baixo risco.
Boa noite, eu me chamo Deusidete e gostaria de dar ênfase no que diz respeito ao aspecto histórico e atuais do reuso de dispositivo médico de uso único, de modo a subsidiar uma análise dos dilemas que envolve essa prática, ensaio acadêmico, utilizando dados de revisão, narrativa da literatura e expertise dos autores. Resultados. O reuso desse dispositivo é controverso, apesar de disseminado mundialmente, embora haja risco teórico envolvido no reuso desses produtos. Dados publicados não identificam uma relação causal entre eventos adversos e reuso desse dispositivo. Existe argumento favorável e contrários a essa prática, além de distintas questões implicadas, como consentimento do paciente, responsabilidade técnica, justiça distributiva e social, com disseminação de risco e benefício para os pacientes, podendo ser analisada à luz do utilitarismo, do contratualismo e da ética da terra. A declaração de que o produto é de uso único ou de multiuso é da competência do fabricante e órgãos reguladores. Não solicito provas atestando que o produto de uso único não pode ser reusado, apontando inconsistência na definição do rótulo de uso. Faz-se necessário haver a classificação dos produtos no momento do registro nas agências reguladoras, a fim de classificar o rótulo desse produto, se de multiuso ou de uso único, a ponto-chave do dilema do reuso dos produtos médicos. Reuso de uso único. É um produto que, após o uso, perde suas características originais, que, em função de outros riscos reais ou potenciais, a saúde do usuário não pode ser utilizado. Reprocessamento é o processo a ser aplicado aos artigos médicos hospitalares. Boa noite, o meu nome é Carliane e eu irei falar um pouco sobre os riscos associados ao reuso. Dentre os riscos associados ao reuso de produtos do uso único, diversos autores destacam os seguintes: infecção, contaminação de materiais com endotoxinas, biofilme, presença de resíduos tóxicos do produto usado para limpezas e desinfecção ou esterilização, biocompatibilidade com proteínas do último usuário que eventualmente permaneceram no material, inconfiabilidade funcional, ausência de integridade física e de barreira de proteção e entre outros. Dada a relevância de problemas relacionados com a reutilização de produtos médicos, os Estados nacionais buscam organizar seu sistema relatório de modo a prevenir, eliminar ou diminuir riscos reais ou potenciais na prática de cuidados da saúde. Nesse momento, tem por objetivo contextualizar o sistema de regulação do reprocessamento de produtos médicos e analisar as implicações operacionais do sistema regulatório brasileiro para a prática hospitalar no país. Todo o setor de saúde deve estar muito atento para evitar que mais pacientes sejam vítimas, por conta de reuso de produtos médicos. Empresas, fabricantes e distribuidoras devem reforçar junto aos seus clientes e prestadores de serviço a responsabilidade que têm com a qualidade do produto reprocessado. Já é por si só um risco ao paciente, muito mais sem a certeza de cumprimento de procedimentos estabelecidos pelas regulamentações da Anvisa. Cada cidadão profissional ou paciente deve considerar-se usuário e, com tal, servir de agente fiscalizador dessa prática. Boa noite, gente. Eu me chamo Maria Eliane. Vou falar aqui um pouco para vocês a respeito da legislação brasileira sobre o reprocessamento de artigos de uso único, certo? O reprocessamento de produtos para a saúde é um tema ainda muito complexo dentro da nossa sociedade, mas oferece muitas vantagens, seja no nosso âmbito econômico, pois com a opção de reutilização, automaticamente haverá menos gastos no nosso meio ecológico, pois uma menor quantidade de resíduos será descartada, reduzindo os poluentes no meio ambiente,
certo? Aí eu vou falar aqui um pouco para vocês a respeito qual o papel da Anvisa dentro dessa legislação. A Anvisa, ela vem proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços, participando da construção do seu acesso. Dentro dessa legislação, a gente vem ter as competências. A competência é a regulamentação, o controle e fiscalização de produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública, onde são bens de produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária. Essa agência poderá incluir outros produtos e serviços de interesses para o controle de risco à saúde, certo? Esse é o papel da Anvisa dentro dessa legislação. E vou falar agora um pouco para vocês a respeito das legislações e resoluções. Temos várias resoluções. A gente separou aqui algumas resoluções para falar para vocês, porque são várias. Senão a gente vai perder muito tempo, vai ocupar o tempo de outra equipe. Eu vou falar aqui um pouco da resolução de número 156, de 11 de agosto de 2006. Dentro dessa resolução, dispõe sobre o registro de rotulagem e processamento de produtos médicos de outras providências. A gente também tem a resolução de número 2605, de 11 de agosto de 2006, que vamos falar um pouco do uso único proibido de reprocessamento, que está contido na Lei 2605, de 11 de agosto. São vários componentes que são proibidos, vários. Temos aqui as agulhas, plásticos não desmontáveis, aventais, bisturi para laparoscopia, com fonte geradora de energia para o corte ou coagulação com aspiração e irrigação, lâmina fixas, temos bolsa coletora de espécie, bolsa de sangue, bomba centrífuga, bomba de infusão. Temos vários produtos que são proibidos no uso de reprocessamento. Temos os catéteres, tem vários tipos de catéter, temos a infusão venosa com volume único, cobertura descartável para a mesa instrumental cirúrgico. Então, dentro dessa legislação, contém várias proibições para o reuso desses produtos, que a gente sabe que, como a professora já tem falado lá atrás, né, tem muitas coisas que não podem ser reutilizadas, certo? E agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito da legislação atual das diretrizes para protocolos de reuso. Dentro dessa legislação, analisa o custo de benefício justificado, as tecnologias de reprocessamento compatível com o produto. Tudo isso é o papel da Anvisa dentro dessa legislação. É a Anvisa que fiscaliza todo esse processo de material, de reprocessamento de material dentro da rede hospitalar. Temos também a instituição tem acesso aos métodos de controle de qualidade. Está dentro da resolução, certo? Temos a resolução de número 2606, de 11 de agosto de 2006. Dentro dessa resolução, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, validação, implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e de outras providências. É dentro dessa resolução que vão ser tudo protocolado, os produtos, os reprocessamentos, dentro dessa resolução de 2606, ok? Dentro dessa legislação do reuso de materiais de uso único,
A gente também temos a Central de Material Esterilizado, CME. O que são? Serviços destinados à limpeza, ao acondicionamento, à esterilização, à guarda e à distribuição de artigos. A resolução de número 307 define que a central de material de esterilização deve existir quando houver centro cirúrgico obstétricos ou ambulatorial e serviços de hemodinâmica, de emergência, de alta complexidade e urgência. Certo? A gente também, dentro desse material de esterilização, a gente vem ter vários ambientes. Temos o ambiente de apoio, isso aqui a professora falou mais atrás, né? Que precisa de todo um processo de esterilização, onde os vestiários, que é onde os enfermeiros e médicos se trocam, depósito de materiais de limpeza, as salas de administração, área para manutenção de equipamentos, copa, onde fazem as refeições, área de descanso, que é o repouso que os enfermeiros, médicos têm, certo? E é só, gente. Nosso trabalho é isso. É muita coisa falando a respeito das resoluções. Tive que ler algumas coisas. E temos aí nossas referências, certo? Onde foi pesquisado o nosso trabalho. E queria agradecer pela atenção de vocês, por estarem atentos aí à nossa apresentação. E muito obrigada.